Fala galera, escreve aí, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano, seu professor de Química do segundo ano do ensino médio do Novo Horizonte. Estou aqui mandando o vídeo da aula 4, ok? Nós falamos na aula 4 sobre a teoria cinética dos gases e as equações de estado de um gás. Minha esposa está passando aqui por baixo, abaixadinha para não atrapalhar, ok? Maravilhosa, maravilhosa. E na próxima, passou de novo. Na próxima aula a gente vai ver a equação geral e a equação de Clapeyron, tá? E eu vou tentar organizar uma aula com resolução de exercícios. Sim, única e exclusivamente porque o vídeo fica muito grande, é muito complicado e a gente não consegue ter atenção. Teoria cinética dos gases. Tenta explicar o comportamento geral de um gás, como se manifesta a existência de um gás. Coloquei aqui alguns pontos importantes. O gás se manifesta por uma grande quantidade de moléculas e exatamente pela sua dimensão desprezível. A molécula de um gás é uma molécula muito pequena. Muitos gases são monatômicos, diatômicos, então são dimensões desprezíveis, tá? Eles interagem muito pouco, a energia de interação deles é pequena. Se a gente lembrar do ano passado, são forças de Van der Waals, são forças fracas que interagem, fazem uma pequena interação entre as moléculas, razão pela qual as moléculas podem se expandir, se contrair também em função disso, por haver muito pouca energia entre elas. E um gás sempre vai tentar ocupar o maior espaço possível. Tá? O afastamento é máximo entre as moléculas de um gás. E eles realizam colisões elásticas, e por realizarem colisões elásticas, a energia geral de um gás dentro de um recipiente ela vai ser constante exatamente por causa disso. Bem, quem são as variáveis de estado de um gás? São a pressão, temperatura e volume. O que é a pressão? A pressão é a força que um gás exerce sobre as paredes do seu recipiente. Ok? Básico conceito é esse. O que é o volume? O volume é o espaço tridimensional que um gás ocupa dentro de um referido recipiente. Temperatura é a medida da energia térmica de uma superfície e, no caso aqui, de um gás. A temperatura de um gás mede a energia térmica que aqui ele está submetido ou que ele está manifestando, ok? Essas são as três variáveis de um gás e elas são interrelacionadas. A existência, a evolução de uma implica exatamente na mudança de outra, tá? Na mudança dos valores de outra. Isso de maneira proporcional, ok? E a gente tem aqui três mudanças básicas. A gente tem uma mudança onde a temperatura será constante, uma mudança onde o volume será constante e uma mudança onde a pressão será constante. Tá? Uma mudança quando acontece, uma variação de estado de um gás, quando acontece em temperatura constante, nós chamamos essa variação de isotérmica, que vai ter essa expressão matemática aqui. No material tem toda uma explicação assim, gráfica melhor. Eu ainda estou tentando me especializar aqui em colocar imagens. Estou estudando para isso, daqui a pouco vai melhorar. Okay? Uma transformação em que a pressão é constante, ela é dita isobárica, e a gente tem essa expressão, aqui na isotérmica, desculpa. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Okay? Essa é a expressão matemática. Tá? No material, preste bem atenção como isso se desenvolve. Existe um desenvolvimento ali um pouco mais sofisticado que sem material eu não consigo fazer agora, mas como eu disse, as coisas vão melhorar. Quando a pressão é constante, nós temos uma transformação isobárica. E aí, volume inicial dividido por temperatura inicial
é igual ao volume final vezes dividido pela temperatura final. E a pressão isocórica ou isovolumétrica, ela ocorre com volume constante. Pense no seguinte, uma panela de pressão fechada, constante. A gente tem lá um gás, vamos imaginar um gás, e a pressão não vai mudar. O volume dele vai mudar, ou melhor, desculpa, da pressão isocórica, gente. É muita coisa. O volume dele não vai mudar, mas a temperatura pode mudar e a pressão pode mudar. É quando você coloca uma panela de pressão e tem que aliviar a pressão lá no pino, conforme a temperatura vai crescendo. Ok? Então, são essas três variáveis de estado e essas três operações matemáticas de equações de estado de um gás. No próximo videozinho, nós vamos falar sobre a equação geral e a equação de Clapeyron. E estou preparando aqui um momento com alguns exercícios para a resolução. Tá ok, galera? Fiquem firmes, se cuidem. Um abraço.